Muito bem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, a destruição silenciosa dos pilares da fé cristã. E hoje eu quero falar com vocês de Immanuel Kant, um pensador cristão que se vendeu à destruição, ao caos da revolução cultural. O quanto ele contribuiu para que todo esse contexto em que estamos vivendo viesse a acontecer. Para entendermos o marxismo cultural em sua profundidade, é necessário reconhecer que ele repousa sobre um fundamento filosófico, um dos mais antigos e devastadores: a negação da verdade objetiva. Esse aqui é o ponto nevrálgico. Sem essa renúncia radical à verdade, nenhuma revolução cultural seria possível. O próprio pensamento marxista exige, como condição de funcionamento, que se aceite a inexistência de verdades universais, absolutas e fixas. Entenda isso. Um bom marxista, segundo a lógica interna de sua ideologia, não pode crer em verdade absoluta. Muito pelo contrário. Ele deve ver a realidade como uma construção em disputa ou como um campo de batalha onde apenas resta a vontade de poder e não razão ou transcendência. Aqui reside a verdadeira perversão filosófica. Para os marxistas, a lógica, a coerência e a objetividade são instrumentos da opressão burguesa. A razão é vista como uma imposição cultural, como eu já disse antes. A verdade é apenas uma narrativa dominante, como afirmam os sucessores de Gramsci. Logo, a ideia cristã de um Deus que é Logos, razão criadora e sustentadora de todas as coisas, deve ser rejeitada como um mito útil às classes dominantes. Mas essa corrosão intelectual não começa com Marx e nem com Gramsci. Veja bem, ela se insinua mais profundamente na história do pensamento ocidental através de um nome que, paradoxalmente, é venerado como um cristão, e o nome dele é Immanuel Kant. Ele, em sua crítica da razão pura, propõe uma ruptura que viria a condenar toda a civilização ocidental a um relativismo epistemológico irreversível praticamente. Por quê? Para Kant em si, o mundo em si, o noúmeno, é inacessível ao ser humano. O que nós vemos ou percebemos não é a realidade como ela é, mas apenas um fenômeno, ou a realidade conforme ela se apresenta à nossa mente, moldada por estruturas internas de entendimento, a cultura em que fomos criados. Ou seja, a ordem que vemos no mundo não está no mundo, mas na nossa mente, em nós mesmos. Kant queria salvar a física de Newton, a que ele venerava, mas ao fazê-lo, ele sacrificou a metafísica cristã. Como um cristão, em vez de dizer que há uma ordem criada por Deus, ele propôs que nós projetamos essa ordem sobre o mundo, é nós quem projetamos. Ou seja, por intelecto humano, ele se torna, acha que ele é criador da ordem. Logo, se a ordem depende da mente, não é garantia de que existe uma verdade fora de nós. Olha que perigo. A realidade para Kant não é recebida, e sim construída. Esse passo filosófico é mortal para qualquer tentativa de conciliação entre cristianismo e modernidade secular. Porque não se trata de especulação, mas sim de fatos. O mundo pós-kantiano já não acredita mais em verdade revelada a partir disso. Ele rompeu com a tradição do Logos, a palavra, na tentativa de conviver com o mundo criado pelos homens e não por um Deus racional. O cristianismo passou a ser reduzido por uma moral subjetiva ou ao sentimento pessoal.
O restante era jogado fora como se fosse uma superstição medieval. O resultado, a verdade virou opinião, a moral virou construção social e a fé cristã, a nossa, foi desossada da sua base racional. Tudo isso preparou o caminho para estas ideologias do século XIX, XX e até nos nossos dias, especialmente para o marxismo intelectual. Se não há verdade objetiva, o que resta é o quê? Poder. A linguagem se torna uma arma, a moral um campo de disputa e a religião um instrumento de manipulação política. Esse é o pensamento marxiano. É assim que o marxismo cultural bebe. Ele bebe dessa fonte filosófica, do subjetivismo moderno, que relativiza tudo e deifica quem? O homem. E quando esse veneno entra na teologia, nasce a teologia progressista. O problema é que nós enfrentamos hoje. Uma teologia onde não importa o que Deus diz, mas como eu me sinto. Uma teologia que não se curva ao logos, mas à experiência individual, ao emocionalismo e à aceitação sem conversão, é claro. A morte da verdade deu lugar à tirania da opinião. E você sabe, quando a opinião toma o lugar da verdade, o erro deixa de ser erro e passa a ser uma virtude. Eis o novo mandamento do marxismo contemporâneo. Bem-vindo a ele. Destrói aquilo que é verdadeiro para criar o que convém. E se a igreja quiser resistir, precisa restaurar o amor, mas o amor à verdade. Precisa voltar a afirmar sem medo. No princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, capítulo 1. Nós precisamos de um novo reavivamento, irmãos, que não seja apenas emocional, mas também intelectual, doutrinário, moral e espiritual. Na verdade, um reavivamento que recuse a mentira bem contada e abrace a verdade que não é popular. Afinal, como dizia Chester, quando os homens deixam de crer em Deus, não passam a crer em nada, passam a crer em qualquer coisa. Com a queda da verdade como fundamento, a família tradicional passa a ser o próximo grande obstáculo a ser derrubado. Olha onde chegamos. Isso é absolutamente coerente dentro da lógica revolucionária marxista. Uma vez que já não existe verdade objetiva e que Deus é um mito ultrapassado, a família torna-se apenas mais uma construção social a ser desconstruída. Esta é a agenda do marxismo cultural. Transformar todas as estruturas permanentes em categorias fluídas e também negociáveis. Nada pode ser absoluto para eles. Nada pode ser natural para eles. Tudo deve ser considerado opressivo e, portanto, passivo de demolição. E a família, como a conhecemos, essa monogâmica, heterossexual, patriarcal, com a autoridade dos pais sobre os filhos, representa exatamente isso. A ordem, limite, tradição, estabilidade, fé e identidade. É por isso que a ideologia revolucionária, ao longo do século XX, tratou com especial dedicação a tarefa de redefinir conceitos de família, e isso assim com muita ênfase. Desde os escritos de Lukács, que já defendia a erotização da infância como estratégia de rompimento com a moral cristã, até os militantes contemporâneos da ideologia de gênero que a gente vê hoje, o foco sempre foi o mesmo: minar o núcleo de transição da verdade entre gerações. Porque família é isso: primeiro altar, primeiro púlpito, a primeira escola,
E o primeiro hospital, é ali que se forma o caráter, que se ensina a verdade, que se cultiva o temor de Deus, que se transmite os valores. A destruição da família é, portanto, irmãos, condição indispensável para a vitória do relativismo e do caos moral. E a teologia progressista, mais uma vez, entra como ferramenta dessa desconstrução. Em nome de um amor sem cruz, ela prega a aceitação de estruturas familiares alternativas sem qualquer compromisso com arrependimento e comportamento bíblico, como um padrão bíblico. Pastores e líderes, alguns, querendo agradar ao mundo, passam a celebrar uniões contrárias à vontade de Deus como se fossem expressões legítimas de fé e também espiritual. A consequência é devastadora. A autoridade espiritual dos pais é enfraquecida, o papel do homem como líder espiritual da casa é demonizado e o modelo de família cristã é tratado como ultrapassado ou até tóxico, como se dizem por aí. Essa revolução silenciosa é visível dentro das universidades, nas leis, na mídia e, tragicamente, em algumas igrejas, alguns altares mundo afora. O que antes era sagrado, hoje virou piada. O que antes era honra, tem gente que tem vergonha. Por exemplo, a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica é tratada como machismo. A maternidade como prisão, escravidão. A obediência dos filhos é vista hoje como opressão. E a ordem de Deus para a família como um discurso de ódio. Veja isso. Mas a verdade permanece. Foi Deus que instituiu a família e foi através dela que ele prometeu abençoar todas as nações da terra, como está em Gênesis 12, versículo 3. E quem tocar na família, toca no projeto de Deus na terra. Destruir a família é, em última instância, uma rebelião contra o próprio Deus, o próprio Criador. Portanto, irmãos, resistir a essa ideologia não é uma questão política, partidária, é uma questão espiritual. Nós precisamos resgatar a autoridade da verdade, a santidade da família e o temor do Senhor como princípios inegociáveis. É necessário que pais se levantem com coragem, que mães eduquem com sabedoria, que igrejas preguem com fidelidade, para que os jovens rejeitem a mentira cultural para abraçarem a beleza da verdade eterna. O colapso da verdade não é um ponto final. É o início da reconstrução da mentira na terra. Isso como norma. E só a igreja de Cristo, fiel, bíblica e corajosa, pode ser a muralha contra esse avanço das trevas. Quero pedir desculpa aí porque tem um cachorrinho aqui no meu quintal que ela sempre tá ativa ali. Então vocês vão sempre estar ouvindo aí de vez em quando o latido dela por aí, tá? Mas eu creio que não atrapalha a nossa continuação. Nós iremos falar agora sobre a educação como arma da revolução cultural. Qual é o papel e como tem sido o papel do educador, sendo esse mesmo um instrumento da revolução cultural a serviço da destruição de princípios e valores da vida dos nossos jovens, crianças, adolescentes, dos nossos estudantes universitários. Se há um campo onde a revolução cultural encontrou solo fértil e estratégico, este campo é a educação. Desde os primeiros anos da infância até a universidade, o sistema educacional moderno tem sido gradativamente sido apropriado como um instrumento de informação ideológica e não como desenvolvimento da razão, da moral e da virtude. A mente infantil, antes moldada à luz da verdade revelada, da moral judaico-cristã
e da sabedoria clássica passou a ser condicionada por narrativas ideológicas cuidadosamente estruturadas. A missão educacional deixou de ser a de transmitir conhecimento e passou a ser a de formar o novo homem, não a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem do revolucionário. Essa transformação não aconteceu por acaso. Ela foi teorizada e implementada por métodos do marxismo com muita paciência. Especialmente a partir da escola de Frankfurt, na Alemanha, foi entendido que quem controla a educação controla o futuro. Pensadores como Herbert Marcuse, Adorno e Paulo Freire compreenderam que a revolução precisava se instalar nas salas de aula, substituindo o ensino pela doutrinação. Antônio Gramsci já havia deixado claro, e eles entenderam muito bem, o verdadeiro campo de batalha da revolução não é o parlamento ou a praça pública, mas a escola, a família e a igreja. Ao ocupar o centro de formação do pensamento, o marxismo poderia avançar sem nenhuma resistência, formando gerações inteiras incapazes de questionar o sistema que as moldam. E assim se fez. A pedagogia foi sendo progressivamente esvaziada de conteúdo clássico, história, filosofia, literatura, latim, lógica, e substituída por temas sensíveis, causas identitárias e pautas ideológicas, todas voltadas para desconstruir valores da civilização ocidental. Em nome da inclusão, tira-se o mérito. Em nome da igualdade, eliminou-se a excelência que tínhamos. Em nome da liberdade, escravizou-se a consciência a dogmas seculares. O mais grave ainda é o ataque à infância, isso que a gente vê hoje. A ideologia de gênero, hoje presente nos materiais escolares de crianças, projetos pedagógicos, é uma reconfiguração total da antropologia cristã. Ensinar a uma criança que seu corpo não define seu sexo, o papel deles, que a sua identidade é fluida e seus desejos determinam sua verdade, isso é romper com a criação de Deus e com a realidade objetiva. Trata-se claramente de um projeto espiritual maligno, não apenas político. A educação, quando desviada de seu propósito divino, torna-se uma verdadeira torre de Babel pedagógica, onde cada um fala sua própria verdade e ninguém constrói sobre a rocha. A própria teologia progressista também entra nesse campo educacional, não apenas nos seminários, mas nas escolas dominicais, nos departamentos de juventude e outros. Uma nova geração de jovens está sendo formada para amar sem discernimento, aceitar sem examinar e respeitar sem nenhum tipo de confronto, principalmente o confronto do pecado. Tudo isso em nome de uma compaixão sem cruz, de um Jesus que abençoa sem exigir mudança e de um evangelho que mais parece uma ideologia de estimação. A Escritura nos diz o seguinte: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbio 22, versículo 6. Mas o mundo entendeu esse princípio e o aplica com zelo. Eles estão instruindo os meninos, mas no caminho do erro. E nós, irmãos, não podemos mais tratar a educação como um campo neutro. Não há neutralidade aonde há batalha espiritual.
A cosmovisão está sendo disputada nesses campos. Ou se educa para a verdade, ou se educa para o erro. Não há terceira via. Por isso, exige que pais, pastores, educadores cristãos se levantem com coragem. Nós precisamos resgatar o ensino clássico, a disciplina, a ordem, a autoridade moral e o temor do Senhor como princípio do saber, como está escrito em Provérbios capítulo 1 e versículo 7. Escolas cristãs precisam ser de fato cristãs. Professores cristãos precisam ser teólogos e apologetas. Pais cristãos precisam voltar a ser pastores da sua casa, pois a nova revolução acontece a cada dia, a cada aula, a cada cartilha, a cada nova palavra que uma criança aprende na escola, na sala de aula. Se a igreja não ocupar esse espaço com luz, o mundo ocupará com trevas. Diante desse cenário de inversão pedagógica e colonização ideológica das consciências, há uma pergunta que é inevitável. O que a igreja deve fazer diante disso? Em primeiro lugar, despertar. A apatia é cúmplice da destruição. Muitas igrejas preferem ignorar os sinais evidentes da revolução cultural, preferindo manter uma aparência de paz, relevância, do que confrontar o erro em nome da verdade. Mas não se pode proteger um rebanho quando se permite que o lobo entre disfarçado de professor, artista, pregador, ensinador. Em segundo lugar, a igreja precisa voltar à centralidade da palavra de Deus. O púlpito não pode ser um palco de opiniões humanas ou sensibilidades culturais. É triste falar isso aqui. Ele deve ser o lugar da exposição fiel, reverente, inegociável das Escrituras Sagradas. Somente a verdade liberta. João capítulo 8, versículo 32. Somente a palavra é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versos 105. Quando nós abandonamos a verdade revelada, tornamos-nos vulneráveis às narrativas mundanas. É necessário reassumir o papel formador da igreja e da família. Não podemos terceirizar a escola, o que é de responsabilidade dos pais, das mães, e nem delegar ao Estado o que é missão da igreja. A Bíblia nos comanda, nos ensina a ensinar diligentemente a verdade aos filhos, a falar delas em casa, ao deitar, ao levantar e ao caminhar. Deuteronômio 6, o versículo 6 até o versículo 7. É ali no lar que começa o discipulado, que molda o caráter e que faz a pessoa resistir à mentira cultural. O cristão contemporâneo precisa recuperar a visão de mundo cristã, uma cosmovisão sólida e coerente, que interprete a realidade não segundo o espírito da época, mas segundo a mente de Cristo. Só que para isso exige estudo bíblico profundo, amor pela doutrina, leitura disciplinada e, acima de tudo, comunhão com Deus e uns com os outros. Um cristão que não pensa biblicamente será moldado culturalmente, isso aí é fato. A resistência à revolução cultural não é uma escolha opcional, mas é um imperativo da fé. Como aconteceu nos dias de Neemias, nós precisamos reconstruir os nossos muros espirituais enquanto empunhamos as espadas da verdade. Neemias 4, versículo 17, está escrito isso. A educação cristã, a pregação fiel, o discipulado familiar são ainda os instrumentos dessa reconstrução dos muros. Esse não é um momento de discursos vazios, otimistas,
mas de arrependimento e também de reforma. A revolução entrou pela porta dos fundos, das instituições, igrejas, escolas, e hoje estão assentados nos primeiros bancos dessas instituições, infelizmente. A restauração começa quando os pais voltam a ser sacerdote dos seus lares, quando pastores deixam de ser coach e quando professores cristãos voltam à missão de ensinar com temor de Deus aos alunos. É tempo de resistir, não com violência, mas com convicção, clareza e uma clareza doutrinária e também profética. Não seremos julgados pela nossa capacidade de adaptarmos ao mundo, mas pela nossa fidelidade à verdade, mesmo quando ela não for popular, custando a nossa vida. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe a sua vida. Logo voltaremos a falar um pouco mais sobre esse assunto.